Comissão de Constituição, Justiça e Redação analisa a Lei de Diretrizes Orçamentárias e emite parecer favorável. O projeto foi encaminhado agora para a Comissão de Finanças e Orçamento. Os membros da CCJR emitiram parecer favorável ao projeto do Poder Executivo, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2025, que também estabelece as metas e prioridades da administração estadual. Conforme o Poder Executivo, a meta da receita total está estimada em mais de 26 bilhões. O relator da matéria, deputado Caravina, do PSDB, destacou as emendas incorporadas ao texto. Duas emendas que foram acatadas, elas são relacionadas a erros materiais que ocorreram no projeto original, que na hora da leitura a gente constatou erros de data e relativos ao orçamento, foram corrigidas, e as demais emendas, teve 41 emendas apresentadas, inclusive havia uma emenda da minha autoria, que dentro da análise nós entendemos que são emendas para serem propostas na lei orçamentária, porque elas dizem respeito a programas específicos. Então elas vão ser utilizadas no momento oportuno, quando a LOA vir para essa casa. Do mais, a LDO traz bem detalhado a questão dos programas, do que o governo pretende fazer dentro do programa de austeridade, também apresenta o aumento da receita corrente líquida em torno de 6% em relação ao ano 2023. Então é um documento importante, porque ele dá a diretriz do orçamento, mas dentro do mesmo programa que o governo já vem fazendo. Um governo que busca a prosperidade, a inclusão, que trata da sustentabilidade, um governo verde e um governo digital. Caravina ainda reforça que alguns projetos apresentados pelos parlamentares podem ser direcionados para a LOA. As novidades vão surgir mais na lei orçamentária, que são os investimentos específicos. Inclusive, uma das emendas que eu estava colocando e que eu deixei para a LOA é a inclusão do apoio ao municipalismo, que já é um programa, talvez o carro-chefe do governo do estado, que é o MS Ativo Municipalismo, que deve vir contemplado com ações específicas em outubro, dentro do ano de 2025, e que eu, inclusive, ia colocar dentro da diretriz. Mas já é uma diretriz de governo, então o governo segue dentro do mesmo encaminhamento que ele vinha fazendo do modelo de governo. Outra matéria que segue livre tramitação é o projeto de lei 94, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Agência de Promoção de Investimentos de Mato Grosso do Sul, Invest-MS. A proposta visa autorizar a agência a captar novos investimentos e a potencializar o desenvolvimento sustentável. A Invest-MS, ela vem num momento muito importante do nosso estado, o estado que está crescendo, que está se desenvolvendo, e nós precisamos então ter um órgão específico que busque atração desses investidores, não só nacional, mas também internacional, e essa agência ela vai fazer exatamente isso. Eu falo que é vender, né, o Estado, tanto a nível nacional como internacional, para que a gente possa atrair novos investimentos e dar a continuidade no que a gente tem de valores no nosso estado de Mato Grosso do Sul, né? Um estado que tem terras férteis, um estado que tem toda a possibilidade de crescer, de se desenvolver, e com certeza nós temos aqui uma grande indústria, um grande comércio, tanto nacional como internacional. Então essa agência vem exatamente nesse sentido, que nós temos em vários outros estados, como Minas Gerais, Paraná, como foi bem dito, e nos mesmos moldes nós queremos então com essa agência poder atrair novos investidores para que a gente possa ainda ter mais emprego, mais renda em nosso estado de Mato Grosso do Sul. Após o anúncio do reajuste do preço do pedágio na BR-163, o deputado Caravina criticou a demora na repactuação do contrato de concessão e sugeriu até mesmo a suspensão desse aumento na esfera judicial. Durante a sessão plenária, o deputado Caravina, do PSDB, manifestou-se contrário ao reajuste do pedágio proposto pela concessionária CCR-MS Vias na BR-163. De acordo com a fala do parlamentar, a comissão criada na Alemes para debater o assunto deve acionar a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, além da própria CCR, para esclarecer o assunto. Eu manifestei a minha indignação porque um caso semelhante ocorreu no Rio de Janeiro, envolvendo inclusive a mesma concessionária, onde foi obtido na Justiça o direito de não haver reajuste
enquanto não iniciar as obras. O nosso caso, ele é pior ainda, nós não estamos falando nem do início das obras, nós estamos falando da repactuação, da decisão, do novo contrato. Nem isso foi aprovado e teve aumento. O deputado disse ainda que não é de hoje que está debatendo o tema e cobrando os resultados propostos pela empresa. Nós fizemos um requerimento já em abril, pedindo informações tanto à NTT contra a como para a CCR Vias e com o Tribunal de Contas da União. Só recapitulando, no passado, quando teve as audiências públicas, ficou definido que era melhor uma repactuação com a própria CCR do que uma nova licitação, porque a nova licitação ia demorar muito e as obras são urgentes no trecho aqui da 163, principalmente no anel viário aqui de Campo Grande, também em vários trechos que estão ocorrendo acidentes frequentes. Isso ficou pactuado e nessa pactuação foi dito que enquanto não iniciasse esses investimentos, não teria reajuste do pedágio. Conforme o deputado Caravina, a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, que é considerada uma das principais que corta o estado de Mato Grosso do Sul, não cumpriu com a entrega das obras previstas em contrato, o que torna o aumento do pedágio injustificável. Se você tem um pedágio que foi criado a partir de um contrato que previa obras, o valor é o que foi pactuado com obras inclusas. Se as obras não foram realizadas, o reequilíbrio, esse contrato, na verdade, está desequilibrado em desfavor da população, porque ele está sendo cobrado o preço cheio de obras que não aconteceram. Caravina destacou a importância de assegurar que os compromissos contratuais sejam cumpridos antes de qualquer revisão tarifária, visando proteger os usuários da rodovia. Cortar esse aumento, tornar sem efeito esse reajuste que já está valendo, até que o TCU e a própria NTT apresente para o Mato Grosso do Sul o plano de repactuação assinado, o novo contrato assinado com a CCR Vias e já com as datas previstas para os inícios das obras, que deve ser o mais rápido possível. Obra de terceira faixa, de duplicação, de demais melhorias que estão previstos nesse novo contrato de repactuação. Foi essa manifestação que eu fiz e eu acho que a Assembleia Legislativa e todos os deputados já manifestaram o interesse nessa causa. Nós temos que, junto com o governo do Estado, com os órgãos aí de controle, no caso o Ministério Público, a quem de direito, entrar com essa ação para que nós proibamos novos reajustes. E após essas discussões no plenário, a comissão temporária que debate a concessão da BR-163 se reuniu na última quinta-feira e optou pela judicialização do caso. A comissão de acompanhamento do contrato de concessão da BR-163 para a CCR-MS Vias, composta pelos deputados Júnior Mock, Roberto Rachioca, Pedrocian Neto, Pedro Kemp e Mara Caseiro, juntamente com seus assessores, se reuniu para deliberar sobre o reajuste tarifário do pedágio na rodovia. O grupo de trabalho decidiu entrar com uma medida judicial pedindo a suspensão do aumento do valor do preço do pedágio. Essa suspensão será solicitada até que o Tribunal de Contas da União decida pela repactuação ou relicitação dos contratos da CCR-MS Vias. E também tomar uma medida administrativa para ingressar junto ao Tribunal de Contas da União, ao TCU, para acompanhamento desse contrato, dessa discussão do contrato de repactuação da obra da concessão da BR-163 nos dois trechos em Mato Grosso do Sul. Essa foi a deliberação que nós vamos comunicar em plenário para depois, obviamente, ser tomadas as medidas judiciais cabíveis e administrativas também. Já durante a sessão plenária, o tema repercutiu entre os deputados e o presidente da Alemes, deputado Gerson Claro, pediu para que a comissão faça requerimentos diretos ao Tribunal de Contas da União, o que aumenta a força das solicitações da Casa de Leis. Gostaria que a comissão fizesse assim, um apanhado de que requerimentos, porque a gente entrar na ação como amicus curiae, vamos ficar acompanhando só. Então, que requerimentos a gente pode fazer de imediato para o TCU? Por exemplo, que prazo tem, que já vieram aqui, falaram para nós, o próprio TCU teve aqui, e é para o mês que vem, é para outro mês, a gente tem que estabelecer um cronograma mínimo. E que outros requerimentos a gente já entrar como peticionar pedindo a entrada no processo como amicus curiae, mas já com determinados requerimentos ao TCU em nome da Casa. Os demais membros da comissão, deputado Pedrocian Neto e o deputado Roberto Rachioca, do União Brasil,
também se manifestaram durante a sessão e querem mais detalhes das planilhas de custos da concessionária. Qual que é a nossa preocupação? Esse contrato ele tem inúmeros problemas. É um contrato onde a concessionária ela está inadimplente com a sua obrigação de duplicar, ela está faltando com as suas obrigações contratuais, só que ela hoje tramita a questão da repactuação junto ao Tribunal de Contas da União. O que é isso? Saiu uma medida provisória em 2017 permitindo que essas concessionárias, ainda que estivessem inadimplentes com as suas obrigações, que pudessem repactuar. Além disso, a repactuação estabelece, o contrato inicial era para 30 anos, passaram-se 10, 2014 a 2024, então faltam 20 anos, e na repactuação vai dar mais 15 anos, 35 anos, e sem a expectativa da duplicação total do trecho. Então, realmente, a gente tem que reagir, a sociedade sul-mato-grossense não pode ser, vamos dizer, vítima dessa situação. O Pantanal voltou a ser tema de debate na Assembleia, com os focos de incêndio se alastrando. O deputado Júnior Mock usou a tribuna para falar da situação e da necessidade de apoio federal. Os focos de incêndios no Pantanal já têm o pior junho de toda a série histórica, iniciada em 1998, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O deputado Júnior Mock, do MDB, destacou a gravidade da situação e pediu apoio urgente para medidas preventivas. Nós nem bem iniciamos ainda o período de seca, né? E nós já temos mais de 400 mil hectares atingidos pelos incêndios no Pantanal. Imaginemos se a situação ela continue desta forma quando nós chegarmos em agosto, no auge da seca e dos ventos. Então, é uma situação preocupante e entendo que a Assembleia, através da Comissão de Meio Ambiente, tem sim que se reunir, cobrar das autoridades competentes, mas não só das autoridades, mas buscar alternativas para que a gente possa conter, né, o incêndio, mas acima de tudo nós tenhamos realmente um planejamento de médio e longo prazo para evitar que queimadas, né, que todos os anos acontecem, elas sejam nessa proporção afetando todo esse bioma nosso, que é o Pantanal, que não afeta só nós, afeta toda a questão ambiental. O Pantanal é patrimônio natural da humanidade. O parlamentar também anunciou que participará de uma reunião na próxima semana para discutir estratégias de combate às queimadas, que registraram um aumento de mais de 1.100% em comparação com o ano passado. Nós temos apenas um avião que joga água, aquele que espalha a água para tentar conter o foco. Nós precisamos de mais? Isso é prioridade? É prioridade. Nós temos que entender que determinadas situações como essa são prioritárias. E quando a gente fala de prioridade, obviamente, também tem que priorizar o recurso público naquilo que se estabelece como uma prioridade. O Pantanal é uma prioridade. Assunto em alta no debate nacional, a tramitação do PL 1904 no Congresso Nacional, que equipara ao crime de homicídio o aborto após 22 semanas de gestação, também esteve presente na Alemes. A deputada Gleice Jane ocupou a tribuna para falar do tema. A deputada Gleice Jane, do PT, utilizou a tribuna nesta terça-feira, 18 de junho, para discutir o enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres. O destaque foi o projeto de lei 1904, que está em tramitação pelo Congresso Nacional. De acordo com a sistemática proposta, caso o aborto seja realizado após 22 semanas de gestação, o ato passa a ser tipificado como crime de homicídio simples, com pena de 6 a 20 anos, de acordo com o Código Penal. As violências sexuais acontecem normalmente dentro de casa, num lugar de segurança dessa criança. Essa criança sempre vem com ameaças em que ela não pode falar sobre o assunto. Então ela já sofre a violência, ela é ameaçada a todo momento e ela não tem conhecimento sobre o seu corpo. Como ela vai compreender que ela tem só 22 semanas para poder dizer que ela está grávida depois de um ato de violência? Então esse projeto, na verdade, ele é um projeto que condena sobretudo as meninas, assim, em muita crueldade, as crianças, né? Mas não é só as crianças, porque nós temos a situação, por exemplo, das mulheres. Uma mulher que é mãe, que está numa situação de gravidez de risco e que coloca a sua vida em risco, que hoje ela tem o direito também ao aborto. Ela vai ter que escolher se ela quer ser presa ou se ela quer morrer. Então, as escolhas hoje apresentadas para as mulheres a partir desse projeto, elas são de muita crueldade.
Então não é sobre vidas. O debate não fala sobre vidas. Ele fala sobre controle aos corpos das mulheres, imposições e crueldade contra as mulheres. O tema repercutiu entre os parlamentares e a deputada Lia Nogueira, do PSDB, participou da discussão, relembrando relatos e trazendo estatísticas sobre os mais de 74 mil casos de estupros de crianças ocorridos no Brasil. Eu convivo, eu faço parte, eu sou madrinha de uma entidade lá em Dourados que cuida de meninas vítimas de abuso sexual, de estupros, e os relatos são chocantes e não é possível que a gente vai ficar polarizando. Colocar um tema como esse, que é tão doloroso para nós mulheres, é uma violência sem precedentes, que nem mesmo a massa carcerária admite quando entra um estuprador numa unidade penal. Não é possível uma monstruosidade dessa e aí se falando em polarização, direita versus esquerda. Não, nós temos que falar de vidas de meninas e adolescentes, principalmente em situação de vulnerabilidade social no nosso país, que estão sendo agredidas, estão sendo violentadas e elas ninguém está enxergando. Estão, na verdade, tentando criminalizá-las. É um absurdo total. O deputado João Henrique do PL também utilizou a tribuna para falar sobre o assunto. A grande questão é que com 22 semanas é vida e os médicos estão se recusando a realizar esse tipo de procedimento, porque se assim não fosse, eles teriam que matar esse bebê com vida fora da barriga, se deixasse parir ou se tirasse por cesariana. Por isso que o médico faz isso, para que possa amenizar, e eles estão se recusando. Por outro lado, quando eles discutem a calibragem da pena para os estupradores, para quem comete esse tipo de violência, eles se esquecem que hoje existe uma pena muito maior para quem encosta em ovos de tartaruga. Quer dizer, nós temos uma legislação ambiental construída com a ajuda deles, que estabelece penas maiores para os animais quando a gente analisa essas mesmas penas para o ser humano. Então hoje o embrião da tartaruga é protegido e do ser humano não. A falta de insumos e serviços médicos interrompidos no regional voltaram a pautar os debates na Assembleia. O deputado Pedro Kemp pediu providências do governo do estado e disse que a falta de recursos do executivo é de longe um problema. O deputado Pedro Kemp, do PT, ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul durante sessão plenária para abordar denúncias feitas por pacientes do Hospital Regional, um dos mais importantes do estado, situado na capital. Ele destacou que pacientes, inclusive em tratamento contra o câncer, têm reportado falta de medicamentos e de assistência no combate à doença. Nós estamos recebendo quase que diariamente reclamações de parentes de pacientes, mães de pacientes lá do Hospital Regional, pela falta de medicamentos. Olha, a mãe tem que cuidar se o medicamento está sendo administrado na hora certa, se já foi administrado ou não. Quer dizer, está faltando insumos, está faltando medicamento para quimioterapia. Já há 3 semanas, pacientes tiveram a interrupção do tratamento. Isso é muito grave porque o câncer precisa ser combatido com rapidez, E também alguns insumos como catéter, faltando no Hospital Regional, que é um hospital de referência. A partir das denúncias recebidas, o deputado Pedro Kemp espera que a Comissão de Saúde da Alemes realize uma visita ao Hospital Regional para identificar as irregularidades e então reportá-las à Secretaria de Estado de Saúde. O deputado enfatizou que, embora o governo do estado esteja focando em investimentos estruturais, não deve negligenciar a necessidade de investimentos essenciais na área da saúde. Além da questão da falta de pessoal, nós sabemos que há um concurso público em andamento para a contratação de quase 300 profissionais, mas esse concurso ele é demorado, ainda nós precisamos de atender situações de forma emergencial, portanto seria necessário um contrato temporário até que os concursados tomem posse. Além disso, também a infraestrutura do hospital precisa passar por reforma, banheiros, a ala pediátrica. Então nós estamos preocupados porque o Estado tem condições financeiras hoje de atender essas demandas. Saúde é prioridade. O Estado está fazendo investimentos de infraestrutura, asfaltamento de estradas e nós precisamos dar uma atenção mais, eu diria assim, prioritária para o Hospital Regional,
que é um hospital que atende o interior do estado, né, e de média e alta complexidade, portanto, é inadmissível que ele permaneça dessa forma. E as contas do Poder Executivo referentes ao ano de 2022 foram aprovadas. Gustavo Fax. Na última sessão ordinária da semana, 20 de junho, os deputados aprovaram o Balanço Geral Orçamentário relativo ao exercício econômico-financeiro de 2022, que somaram mais de 26 bilhões de reais no último ano do governo do então governador Reinaldo Azambuja. Vale destacar que os parlamentares aprovaram o parecer encaminhado pelo Tribunal de Contas Estadual, que possui ressalvas. O deputado João Henrique do PL votou contrário ao balanço de 2022. Segundo o parlamentar, alguns gastos deveriam ser bem mais explicados e utilizados de maneira mais transparente. Nós temos aqui uma folha que eu escrevi aqui, ó, isso é 20% do orçamento total do Estado. 30% daquilo que a gente arrecada de ICMS. O cara que está lá pagando o ICMS garantido, antes mesmo de vender, e às vezes quebra, e vai à falência por conta dessa conduta, ele quer entender por que 16 grupos de empresas, que você não sabe quais empresas são, se elas estão realmente trazendo esse benefício. Veja que eu não sou contrário ao benefício fiscal. Eu quero é saber quem está recebendo, por quê e se está cumprindo com a sua função. Agora, veja, a gente na condição de legislador receber um papel para justificar um estudo de impacto regionalizado do efeito da renúncia da Receita, é uma ofensa à nossa casa, é uma ofensa àquilo que eu esperava ter a possibilidade de debater como opositor de um governo sério, transparente, honrado. E esse controle e participação fiscalizatória é de competência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, com o apoio do Tribunal de Contas, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Após mais um adiamento pelo STJ, o deputado Coronel Davi fez denúncia ao Conselho Nacional de Justiça, cobrando providências sobre ações envolvendo os conselheiros do TCE afastados. Para apresentar reclamação por excesso de prazo dos processos que tratam das operações mineração de ouro e terceirização de ouro, mais especificamente as que ocasionaram o afastamento de 3 conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, conselheiros Ronaldo Chadid, Valdir Neves e Irã Coelho das Neves. Ainda há inúmeras reclamações das prefeituras sobre os julgamentos de contas feitas pelos auditores fiscais substitutos e existe uma grande insegurança jurídica acerca da competência deles para julgamento das contas. Esperamos que, desta forma, o CNJ, por conta destas constantes audiências sendo adiadas para a resolução o caso principalmente do conselheiro Ronaldo Chadid, o CNJ possa exigir do STJ uma solução breve e rápida deste caso. O Jornal Parlamentar vai para um rápido intervalo e já volta. Na busca incessante por uma educação de qualidade e um legislativo acessível, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul trouxe um projeto que mudou vidas e inspirou sonhos. O concurso estadual de redação da Escola do Legislativo. Foi um momento mágico, um encontro onde a criatividade dos alunos floresceu, revelando talentos escondidos e proporcionando uma competição saudável e enriquecedora. Professores dedicados, alunos entusiasmados, todos unidos em um só objetivo: transformar a educação. A premiação foi um espetáculo de emoções. A vencedora de São Gabriel do Oeste, Giovana Simonato, com uma nota impressionante de 9,6, emocionou a todos com suas palavras e lágrimas de alegria. A qualidade das redações foi extraordinária, com média geral de 8,68, mostrando o potencial e a capacidade dos jovens sul-mato-grossenses. Este ano, ampliamos o nosso alcance, levando o concurso de redação para o ensino fundamental, incluindo a categoria Desenho. Além dos alunos e escolas, temos uma novidade: premiar também os professores,
reconhecendo seu papel fundamental nessa jornada. Outro marco significativo é o curso de Libras, uma iniciativa que promove a inclusão e a acessibilidade. Com 41 inscritos e 28 formados, o curso teve uma carga horária de 60 horas ao longo de 6 meses, focado em qualificar servidores para que não haja barreiras na comunicação. Esse curso é essencial para capacitar os servidores, mas também é aberto ao público por meio da playlist Curso de Libras, disponibilizada gratuitamente no YouTube da Casa de Leis. O canal contribui para a construção da cidadania, garantindo os direitos sociais e coletivos. A inclusão das pessoas com deficiência auditiva é uma prioridade que facilita o diálogo com os deficientes auditivos que frequentam a Alemes. Cada sorriso, cada conquista, cada momento de aprendizado nos enche de orgulho e esperança. Juntos estamos construindo um futuro melhor, mais inclusivo e cheio de oportunidades. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, de portas abertas para você. O excesso de fios nos postes voltou a ser assunto no plenário. Deputados defendem fiscalização e regulamentação para resolver esse problema. O deputado Paulo Duarte, do PSB, trouxe o tema dos fios soltos ou cabos emaranhados da cidade para ser debatido aqui no Parlamento Estadual. Ele ressaltou que os fios e cabos caídos e fora de uso, além de prejudicar a estética da cidade, causam transtornos para pedestres e motoristas. Isso é uma situação hoje, do ponto de vista de segurança, né? Tanto é que eu falei sobre isso com o secretário do Estado de Segurança, porque já houve acidente com esses fios pendurados, isso coloca em risco a vida das pessoas. Isso, do ponto de vista estético, é horrível, né? Você vê aí, você parece que está numa cidade que não tem regras, né? E esse setor, infelizmente, não existe regra, porque quem deveria fiscalizar em tese, que são as agências reguladoras, nesse caso aí a Anatel, não tem nenhuma estrutura para isso, né? Fica fazendo legislação lá de Brasília sem conhecer a nossa realidade. O parlamentar destacou que os serviços devem ser executados com um padrão de qualidade. Ele também sugeriu uma força-tarefa para resolver esse problema. Nós enviamos já uma solicitação ao secretário de Segurança, ao presidente da Energisa, no sentido de tomar providências, de colocar ordem nesse assunto. Estamos protocolando essa semana uma representação no Ministério Público Federal para que, através do Ministério Público Federal, defina responsabilidades. O que acontece hoje é que a Energisa diz que notifica as empresas operadoras de telefonia e elas não dão bola, né? Instalam de qualquer jeito, né? Não tem nenhum cuidado e quando vão trocar de equipamento, deixa o equipamento antigo lá. Então, se você olhar hoje nesses postos, você tem lá um monte de lixo pendurado, coisa que não tem nenhuma utilidade, né? E a gente vai buscar atribuir responsabilidades que essa situação saia, né, dessa questão hoje, que é uma verdadeira terra sem lei. Quer dizer, os postos aqui na capital e no estado é terra de ninguém. Mais uma frente deve ser instituída aqui na Assembleia. De proposição da deputada Mara Caseiro, a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher já conta com as assinaturas necessárias e deve ter criação publicada em breve. Estou com a deputada Mara Caseiro e ela que propôs uma frente em defesa da mulher. É uma frente que deve impactar a vida das mulheres matogrossenses. Eu gostaria que a senhora falasse quais os principais pontos dessa frente. Bom, a gente propôs então a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Mulheres sul-mato-grossenses, no sentido de debater, discutir vários temas com relação aos direitos dessas mulheres, né? A garantia desses direitos. Direito à saúde, direito à educação, direito a um bom emprego, direito a uma qualidade de vida, direito ao respeito de uma sociedade, entre outros assuntos. Ela é bem abrangente exatamente para que a gente possa estabelecer políticas públicas que venham garantir esses direitos. E dentro dessa frente,
a deputada Lia Nogueira, a deputada Gleice Jane, mas também vários deputados também já assinaram essa frente parlamentar. Nós também, a intenção é de trazer órgãos do governo, órgãos governamentais e da sociedade civil para participarem efetivamente, para que a gente possa construir, né, um ambiente de respeito e, com certeza, de garantias de direitos de nossas mulheres, buscando sempre o enfrentamento à problemática que envolve a vida das mulheres na sociedade. Nesse sentido, então, nós criamos essa frente parlamentar e esperamos, com isso, ter mais um instrumento de debate e de construção de uma sociedade justa e, com certeza, mais igualitária. Cartórios deverão comunicar ao Ministério Público se pais ou mães com idade igual ou menor a 14 anos registrarem recém-nascidos. É o que prevê projeto de lei aprovado na Alemes. A exemplo de 6 estados brasileiros, a proposta de autoria do deputado Pedrociano Neto, do PSD, prevê a obrigação de cartórios de registro civil, localizados em Mato Grosso do Sul, a informarem ao Ministério Público Estadual o registro de nascimento de bebês nos casos de pai ou mãe terem 14 anos de idade ou menos. Ele é um projeto extremamente simples, mas ele cria a obrigatoriedade dos cartórios de registro que, quando notarem a ocorrência de um nascimento de uma criança cujos pais têm menos de 14 anos, que oficiem ao Ministério Público Estadual para que o Ministério Público possa apurar se houve ou não caso de pedofilia ou abuso e exploração sexual de menores. Então, esse resolve o problema? Naturalmente que não, mas é mais um instrumento de controle da sociedade para que nós possamos proteger a infância e a adolescência. Dados da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp, mostram que em Mato Grosso do Sul, mais de 73% das vítimas de estupro são menores de idade, ou seja, a cada 7 horas, uma criança ou adolescente sofre esse tipo de violência. Por isso, o projeto vem como mais um instrumento contra a existência de pedofilia, abuso ou exploração infantil. O crime da pedofilia está ocorrendo aqui debaixo dos nossos olhos. O Brasil, ele está no ranking internacional, ele só perde para a Tailândia no crime de abuso e exploração sexual de menores. Estamos na vice-liderança mundial nesse crime horroroso, né? Então, que nós precisamos alertar a sociedade para esse tipo de problema. E no caso aqui do Mato Grosso do Sul, nós estamos na 5ª posição nacional nesse tipo de problema. Então, está na hora de nós darmos um basta nisso, está na hora da sociedade abrir os olhos, nós criarmos um instrumento de controle mais amplo da sociedade sobre isso e proteger a infância e a adolescência. Não dá mais para conviver com esse problema. O objetivo é que, ao ter conhecimento, o Ministério Público possa adotar medidas legais cabíveis que permitirá uma apuração mais eficaz de cada caso. Segundo o texto, a comunicação deve ser feita sem expor a criança ou o adolescente, assegurando o sigilo dos dados. O cartório terá que enviar uma cópia da certidão de nascimento por meio eletrônico. A legislação existe desde 2020 no estado do Amazonas e entre 23 e 24 foi sancionada no Piauí, no Acre, em Goiás, no Distrito Federal e em Santa Catarina. O que mais existe na internet são vários serviços de streaming oferecendo um período gratuito, mas que, após esse período, se transformam em uma surpresa na fatura do cartão de crédito. Pois é, isso não poderá mais acontecer em Mato Grosso do Sul. Lei aprovada pelos deputados diz que o teste só poderá virar uma assinatura com a confirmação do consumidor. Na oferta de produtos e serviços, especialmente pela internet, é comum que os fornecedores concedam ao consumidor um período de teste gratuito, durante alguns dias, para que o cliente possa avaliar a qualidade e utilidade da aquisição pretendida. Ocorre que, muitas vezes, o consumidor acaba sendo surpreendido com a formalização do contrato sem o seu consentimento, quando a sua vontade era apenas de experimentar o produto durante o período grátis. Tal prática é considerada como conduta abusiva do prestador de serviços pelo Código de Defesa do Consumidor. Cabe destacar também que, em algumas situações, os serviços só são cancelados sob pena de multa. Com a aprovação do projeto, após a fase de teste, a cobrança automática será vedada e a manutenção do fornecimento do produto ou serviço ficará condicionada à autorização expressa do consumidor, e o silêncio deverá ser interpretado como recusa ao produto
ou o serviço. O texto estabelece ainda que a empresa fornecedora do produto ou serviço deverá notificar o consumidor sobre o fim do período de teste no mínimo 3 dias úteis antes do término, e a eventual devolução de produtos ou equipamentos relacionados ao período de teste ou de experimentação deverá ser efetuada sem ônus para o consumidor. E foi lançado aqui na Lemes o livro Um Homem de Legado, que compartilha narrativas pessoais em primeira pessoa de importantes cidadãos sul-mato-grossenses. Conhecer as biografias de 15 personalidades que contribuem com o nosso estado. Foi com esse objetivo que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sediou o lançamento do livro Homens de Legado, obra que em seu primeiro volume traz os relatos em primeira pessoa desses personagens com destaque na sociedade do nosso jovem estado. O evento foi proposto pelo deputado Júnior Mock. Quando você, através de um livro biográfico, procura transmitir para a sociedade as pessoas que contribuíram de fato para a construção de uma cidade, de um estado, que contribuíram para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, faz com que nós façamos com que isso, na verdade, sirva de exemplo para todos os outros. Eu acho que nós, seres humanos, é importante que contemos a nossa história através das nossas ações. E é isso, que essa obra pretende trazer para nós sul-mato-grossenses. Outro deputado que também contribuiu para a publicação do livro foi Pedrocian Neto, que contou o que acha necessário para a construção de um legado. Não tem uma fórmula única de sucesso e, na realidade, cada um, dentro da sua individualidade, dentro que são as suas crenças, sua origem, sua trajetória, suas aspirações, precisa buscar encontrar qual é essa fórmula. Mas eu acho que o importante é o seguinte, é você fazer aquilo que você acredita, aquilo que está dentro do seu coração, aquilo que te inspira a acordar todos os dias e trabalhar. E a palavra, acho que trabalhar é o síntese de tudo isso, porque você tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito para a construção de alguma coisa. Para destruir é muito fácil, para construir, pode ter certeza, precisa de muito suor para fazer com que a gente possa construir alguma coisa. A editora da obra, Noêmia Frazão, discursou durante a solenidade. Agradecida pela presença dos coautores e do público presente, sintetizou o significado do livro e fez um convite aos leitores. O homem de legado está em todos os lugares. Nós temos homens de legado na política, nós temos nos negócios, nós temos ele na polícia, nós temos em várias situações. Nós temos ele gestor, executivo. Então, os homens de legado estão em diversas áreas. Então, os homens de legado que foram convidados justamente para que pudesse ter o livro várias perspectivas. O legado que eu quero deixar é uma multidão de amigos. Porque na vida você não faz nada se não tiver pessoas do teu lado te ajudando, te dando a mão, te puxando, te socorrendo. E a minha vida foi assim, sempre perto de pessoas que me ajudaram a chegar aqui aos 65 anos e ter esse dia maravilhoso de poder contar uma história. A obra biográfica Um Homem de Legado está disponível no formato digital e físico, onde você pode adquirir. É um livro com 200 páginas, nós temos ali trajetórias de superação em diversos segmentos, em diversas áreas. Os homens de legado estão ali trazendo a sua trajetória de vida. E convido você a se inspirar, a trazer, a ter a oportunidade de ler esse livro e inspirar através do registro e da vida de outras pessoas. Quem falou em nome dos coautores foi Edson Araújo, presidente da FEComércio, que também contou um pouco do seu legado para a TV Assembleia. O grande legado que a gente tem deixado aqui é que nós trabalhamos, por exemplo, no SESC, nós temos cinco, a gente chama de caixinhas, né? Trabalhamos com a educação, com a cultura, com o turismo, com a assistência social, com a saúde e o esporte e lazer. Então, para nós é uma grata satisfação de poder contribuir com o Estado de Mato Grosso do Sul. Nós somos uma instituição privada e que é mantida pelos empresários desse setor que nós representamos aqui no estado de Mato Grosso do Sul. E os 116 anos da imigração japonesa ao Brasil, comunidade que é muito presente em Mato Grosso do Sul, foram celebrados também aqui na Lemes. A comenda Terra do Sol Nascente foi entregue a personalidades e entidades do nosso estado. Mais de um século de respeito às tradições.
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul lembrou na noite desta terça-feira os 116 anos da imigração japonesa em nosso estado, durante a solenidade para a entrega da Comenda ao Mérito Terra do Sol Nascente. O evento foi marcado pela decoração que remetia ao país oriental e também por apresentações culturais da comunidade nipônica de Mato Grosso do Sul. O deputado Roberto Rashioka, autor da lei que instituiu a homenagem legislativa, falou sobre o início dessa trajetória de sucesso e integração cultural, sem esquecer da perspectiva de progresso característica dos japoneses. Desde quando chegaram as primeiras famílias aqui, que foram acolhidas na imigração japonesa, trabalharam nas ferrovias e depois de desenvolver a questão do setor hortifrutigranjeiros, eles participaram ativamente do processo de desbravamento do Estado aqui, né? E pelas informações que eu tenho, eu não sou aqui oriundo do Mato Grosso do Sul, sou paulista, né? Mas aqui a gente conhece aqui a comunidade de Okinawa, toda essa participação que eles fazem aqui na questão cultural, política e também muitos integrantes da colônia que estão na administração pública. Então, para nós é motivo de orgulho, para mim que tenho, como você disse, ascendência, né, japonesa, eu me sinto assim, feliz de ter a oportunidade, enquanto deputado, de estar realizando esse evento em homenagem aos pioneiros, né, e todos que pertencem à colônia japonesa. Bernardo Tibana foi o escolhido para falar em nome dos homenageados e contar o que aqueles que receberam esse gesto de reconhecimento pela contribuição a Mato Grosso do Sul sentiram nesta noite. O que nós temos a dizer é que somos muito gratos ao Brasil por ter recepcionado os nossos pais, os nossos avós, os antepassados que nos anos 1900 estiveram aqui para fundar, ajudar a criar Mato Grosso do Sul e especialmente aqui em Campo Grande. Nós temos uma cultura muito rica e através da nossa entidade, nós procuramos disseminar, preservar a nossa cultura e fazer com que as pessoas aqui conheçam o que nós temos de bom e troquemos bola com o Japão. O Japão tem uma cultura riquíssima e o Brasil também tem tudo a colocar também, a exportar para o mundo o que nós temos de bom. Essa homenagem, além de coroar, coroa muito o que os imigrantes primeiros foram, sabe? Reconhecimento aos valores que eles nos deixaram. Então, e essa tradição nós queremos perpetuar e deixar. Oxalá, daqui, quando a gente comemorar os bicentenários, por exemplo, os futuros, né, da geração possa dizer, nós também fomos agraciados ou tivemos essa educação como um todo, né? A cultura japonesa ela é tão marcante em Mato Grosso do Sul que você vê a primeira hasteamento da bandeira, justamente na Praça Rádio Clube, e lá estava a chama que criou Mato Grosso do Sul. A colônia japonesa é uma marca muito grande e eles vêm desenvolvendo, né? Tem filhos médicos, filhos engenheiro, né? Tem a feirona, o sobá, né? As músicas, é uma tradição, vamos falar, milenar. Os antepassados estão felizes porque os presentes estão sendo manejados hoje. E parabéns à colônia japonesa, vocês merecem. Parabéns a esse homenageado. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Confira outras notícias do Parlamento Estadual no nosso site www.al.ms.gov.br e também no nosso YouTube, o Assembleia Legislativa de MS. Voltamos na próxima semana. Tchau!